Amém. Pessoal, tá legal o som, pessoal da internet, se o som estiver ruim, vocês dão um toque. Amém? No começo a gente estava adaptando, então estava com uma interferência, mas eu acho que agora parou. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo, capítulo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Preste atenção, o apóstolo Paulo, aqui, Novo Testamento, e ele está dizendo: o princípio da colheita e da semeadura não está anulada. O princípio da oferta e do dízimo não estão anulados. O princípio de um coração generoso não está anulado. Ele está dizendo: o que semeia muito, muito colhe, o que semeia pouco, pouco colhe. O interessante é que ele está falando da coleta das ofertas, mas ele está fazendo um paralelo. Diga assim: paralelo. Fala comigo: paralelo. Ele está traçando um paralelo entre plantio, entre semeadura e colheita. Ou seja, quando alguém lança uma semente no solo, qual a expectativa que ela tem? Primeira coisa, ela tem que ter uma expectativa. Todo mundo que lança uma semente no solo tem que ter uma expectativa. Eu ganhei umas sementes de pimenta da Sônia. Qual é o nome daquela pimenta? Murupi. E plantei ali na sombra. Toda vez, durante o dia que eu estou aqui, eu vou ali, eu falo: será que esse murupi está nascendo? Eu criei uma expectativa. Eu não botei a semente lá de bobo. Eu botei para eu colher. Eu tenho uma expectativa. Eu vou lançar essa semente aí, que se der, deu. Não. Eu escutei a instrução dela. Ela não gosta de muito sol. Bote na sombra. Não pode ser uma terra muito úmida, nem muito dura. Tem que ser uma terra assim. Eu botei ali, vamos ver. Então eu fiz tudo do jeito que ela falou. Para quê? Para que a semente brote. Primeiro, expectativa. Segundo, eu não plantei uma só. Eu botei duas aqui. Ela me deu dentro da semente seca, né? Então tinha várias sementes dentro da buchinha. Eu botei duas aqui, duas aqui, duas aqui. Por quê? Porque se uma não dá, a outra dá. Aí ele dá. E o apóstolo Paulo está dizendo: o que semeia muito, muito colhe. Expectativa de semeadura e colheita. Então ele está falando: semeie com expectativa. Aí tem gente que diz assim: eu oferto para Deus e eu não quero nada em troca. Então não vai receber nada em troca. O apóstolo Paulo está nos ensinando a semear com um propósito, com uma expectativa. Aí tem gente que diz assim: mas isso é barganha. Barganha é o diabo que chama. O nome disso é propósito no reino espiritual. Propósito. Porque Deus dá semente ao que semeia e dá pão ao que come. Aí depois, a segunda parte, ele diz: olha, o que semeia muito, muito colhe. O que semeia pouco, pouco colhe. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com avareza, mas com alegria. Aí ele diz: agora, já que você semeou com a intenção e com a expectativa, agora vamos ver como é que está o seu coração. Se o seu coração está apegado nas riquezas, se o seu coração está apegado no dinheiro, ou se você semeia com alegria ou com generosidade. Porque Deus ama o que dá com generosidade. A Bíblia é tão completa que Deus nos faz analisar e nos faz lançar a nossa semente dentro dessas duas condições. O que semeia muito causa efeito, ou seja, eu semeio muito, muito eu colho. Agora, não é apenas o semear, mas Deus ama o que dá com alegria. Então o meu coração, a minha semente, ela tem que vir involucrada, encapsulada de uma alegria, a ponto de eu semear e a alegria ser aquilo que rega a minha semente. Porque toda semente precisa de água. Você vai botar água para a semente ser regada. E a alegria é que vai regar a sua semente, para que você colha e colha com abundância. Amém? Então nós vamos
nessa noite, ofertar na casa de Deus. Você que vai ofertar pelo Pix, o Pix está aí, amém? Você tem ali atrás também o QR Code, glória a Deus. Pai amado, eu te agradeço por cada ofertante dessa noite, por cada dizimista dessa noite, nesta quarta onde nós vamos aprender, ó Pai, Senhor, sobre finanças, e cremos que o Senhor vai nos levar a um lugar extraordinário. Então, em nome de Jesus, eu te peço, libera a tua unção sobre o teu povo para prosperar e transbordar. Libera sobre o teu povo uma unção, ó Pai, de grandeza, de reinado. E no nome de Jesus, ó Senhor, que seja repreendido todo espírito devorador, que seja repreendido tudo aquilo que tranca, ó Pai, que subtrai as finanças do teu povo, e que eles venham acolher de maneira abundante. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Você pode ofertar. Amém? Abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me, Jesus, abraça-me com seus braços de amor. Provérbios 24, versículo 3. Provérbios 24, 3. Semana passada nós falamos sobre profetizando sobre a família. Eu quero falar para vocês sobre profetizando sobre suas finanças. Diz assim, Provérbios 24, 3, amém? Amém? Com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Diga, sabedoria, entendimento. Com sabedoria e entendimento. Com sabedoria se edifica a casa. Edificação da casa com sabedoria. Com conhecimento, com entendimento, ela é estabelecida. Não basta só edificar, precisa estabelecer. Vamos lá, Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Abraça-me, Jesus. Diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Amém? Muitas pessoas têm ojeriza ao tema prosperidade. Muitas pessoas não gostam desse tema quando fala isso na igreja. Mas o interessante é que quando o dinheiro falta, eles pedem oração, eles oram, eles ficam tristes. Aí eles dizem: pastor, ora por mim porque o negócio está feio, eu estou cheio de conta para pagar. Mas quando você fala em prosperidade na igreja, aí ele já começa a dizer: olha, o pastor está querendo arrancar dinheiro do povo. O evangelho não é isso. Não, peraí, se o evangelho não foi isso, o primeiro salmo, o que que diz? Salmo 1, quando diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta onde? No conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes acha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque esse será, e vai falando, e depois disse que tudo que ele fizer prosperará. Primeiro salmo, disse tudo que ele fizer, dependendo da sua tradução, será bem sucedido. O primeiro salmo já diz que tal homem, em tudo que colocar a mão, prosperará. Porque é da vontade de Deus. Mas, sabe o que acontece? É que, às vezes, nós ficamos traumatizados. Porque ouvimos tanto, e às vezes alguns lobos devoradores, pseudos pastores, machucaram o povo, e o povo ficou com o pé atrás. E como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. É isso, é desse jeito. Mas a gente não pode deixar de falar algo porque alguém errou.
a gente não pode deixar de ensinar o certo quando alguém erra. Não é porque alguém errou que a gente deixa de ensinar o certo. Quer ver uma coisa? No livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 19, eu não trouxe todos os versículos, porque eu quero que você leia a Bíblia, que era muito fácil eu ficar aqui, botando os versículos todos, e você não lê a Bíblia, mas alguns eu trouxe. Eclesiastes 10, 19, diz o seguinte: o banquete traz a diversão e o vinho alegra a vivência, mas o dinheiro é que responde a tudo isso. Por que eu estou falando? Tem gente que diz assim: ah, mas Deus não quer que ninguém fique rico. Então será que Ele quer que fique miserável? Baixinho. Só nos strings. Será que Ele quer que fique miserável? Não é a vontade de Deus enriquecer ninguém, mas é a vontade de deixar na miséria? São os pensamentos que às vezes permeiam na nossa cabeça e a gente não entende, aí a gente corre. Por isso que tem pessoas que nunca prosperam, sabe por quê? Porque odeiam a prosperidade. E por odiar, nunca vão alcançar, porque você atrai aquilo que você ama. Eu vou falar sobre isso. Então a primeira coisa que você precisa entender, hoje nós vamos falar sobre profetizando sobre as finanças. Olha isso aqui, o dinheiro é que responde a tudo isso. Ou talvez na sua Bíblia esteja escrito, o dinheiro responde a tudo. Ou talvez esteja escrito, e é com dinheiro que tudo isso se compra, dependendo da tradução. Está falando de alegria, está falando de bem-estar. Está falando que o dinheiro responde a tudo. Quando você tem filho, e você vai chegando no começo do ano, se o seu filho for de maior ou não, se estiver entrando na faculdade ou não, começo do ano, é material, é rematrícula, é não sei o que, e aí vem emplacamento está chegando, IPVA. Não é a oração do pastor que vai responder a isso, não. É o dinheiro que vai responder. Tem gente que diz assim: ah, mas isso não é ser espiritual. Não é ser espiritual? É quando você não consegue prosperar e vive uma vida de reclamação, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Isso não é ser espiritual. Entenda algo aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que prosperidade não tem a ver com dinheiro na sua totalidade. Deixa eu botar aqui que às vezes falha. Prosperidade não tem a ver com dinheiro na sua totalidade. Mas é inegável que o dinheiro é um respaldo para a prosperidade. Por que não tem a ver com a sua totalidade? Prosperidade não tem a ver com dinheiro na sua totalidade. Porque tem gente que é muito rico e não é próspero. Tem gente que é muito rico e é miserável, porque a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele não tem paz. A vontade dele todos os dias, irmãos, um dia nós entramos em uma casa. Essa mulher era dona de não sei quantas casas em Portugal, não sei quantas casas em outro lugar da Europa. Era uma mansão assim. E a gente estava num lugar em Santa Catarina e ela diz: vem me visitar, pelo amor de Deus. E nós entramos lá. Sabe o que é a depressão em pessoa, a angústia em pessoa? E o marido estava fora, não sei quanto tempo o marido estava na Europa. E eu sei que ela disse assim para a gente: a minha vontade é pegar tudo que eu tenho, colocar em algumas sacolas de supermercado, botar no porta-mala do carro, pegar o meu filho e sumir e nunca mais alguém me achar. Eu não aguento a minha vida. E você olhava para ela dizendo: mas ela tem tudo. Ela tem um filho lindo, ela é uma moça bonita, ela mora nessa casa, tem uma vila na Europa, ela, olha, tem segurança, tem tudo. Mas não tinha paz. Não tinha o amor do marido. Não se sentia amada e não conseguia amar. Tinha muito dinheiro, mas não era próspera. É por isso que prosperidade não tem a ver com dinheiro na sua totalidade. Mas é inegável que o dinheiro respalda a prosperidade. É um respaldo. Você pode ver que Jesus não tinha dinheiro, mas tudo que ele queria, ele tinha. Jesus era próspero. Tudo que ele queria, ele tinha. Nem que para isso ele tirasse uma moeda da barriga de um peixe.
O próspero sabe tirar moeda da barriga de peixe. Sabe por quê? Porque o próspero vê aquilo que ninguém está vendo. Prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Eu vou pedir, ô Lucas, tu fica sentado ali para ver, porque eu estou vendo que a pilha está fraca e aí fica demorando. Tu vai apertar só na setinha do lado. Aperta a setinha aí, uma vez, troca. Pronto, olha aí. Só, tranquilo. Já aprendeu, já está formado nisso. Já pronto. Amém. Prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Não interessa se é 1 milhão, se é 500 mil, se é 100 mil. Qual o seu propósito? Você tem que entender o seu propósito. Qual o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é abrir 2 empresas, 3. Meu propósito de vida é abençoar toda a minha família. O meu propósito de vida é não ter um membro da minha família passando fome. O meu propósito de vida é abrir um colégio, é abençoar vidas. O meu propósito de vida é abençoar a igreja. O meu propósito de vida é abençoar o pastor. Amém? Amém? Qual o seu propósito? Eu não sei. Mas prosperidade é ter o que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na terra. Ei! Você não vai ter 2 vidas para viver. Você não vai ter 3 vidas para viver. Aproveita essa, meu santo. Vive bem essa. Olha o que Moisés fala para Deus. Moisés, o homem mais manso de toda a terra. Olha o que ele fala para Deus. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe o que Moisés falou? Está falando? Ele está dizendo, Deus, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei quantos anos daqui para frente eu tenho. O Senhor é eterno, com o Senhor está tudo certo. O Senhor está tudo bem, o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Para que eu pegue aquilo que eu tenho e invista e gaste com o que vale a pena. Para que eu seja próspero. A prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na terra. Comece a enxergar a moeda na barriga de peixe. Pedro, tem que pagar o imposto, mas não tem dinheiro. Vai lá. Tira a moeda da boca do peixe. Peixe nunca foi caixa eletrônico, mas com Jesus é. Sabe o que é isso? É enxergar na frente. É ser visionário. É enxergar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aos 4 anos atrás, eu sempre gostei de internet. Sempre gostei de internet. Sempre gostei de fazer stories, responder perguntas e tal. E aí uns religiosos diziam assim, olha, é o pastor blogueirinho. E de vez em quando eu estava comendo açaí e fazia propaganda e ganhava açaí de graça. Irmãos, essas lojas de açaí aí, muitas eu deixei de pagar, não pagava. E até hoje algumas, não pastor, tá tranquilo. Bota aí um negócio. Irmãos, aí ficava, é o pastor blogueiro. É o pastor blogueirinho, não sei o quê. Beleza. E os religiosos, pá. E gosta de aparecer. Aí veio a pandemia. Aí os pastores que me pichavam, pastor blogueirinho, aí começou. Como é que você faz? Como é que é aquele fundo preto? Aquela luz que você botou no fundo. Como é que você não sei o quê? Entenda, eu enxerguei algo na frente. E quando veio a pandemia, para mim foi fácil. Ficar 1 ano em casa, fazendo culto pela internet. Foi fácil, irmão. Fácil. Não tive problema algum. Montei o estúdio rapidinho e fizemos. E o pessoal correndo para a igreja, abrindo igreja, gastando luz, gastando ar-condicionado, trazendo louvor para fazer culto pela internet. E o pessoal, e a fiscalização invadindo a igreja para acabar com o culto. E eu na garagem fazendo culto. Tranquilo, com decoração, com tudo. Por quê? Porque eu enxerguei a moeda na boca do peixe antes. O futuro. Entenda, nós precisamos ver isso, nós precisamos enxergar na frente. Porque profetizar sobre as finanças não é ficar orando, Deus abençoa o meu salário. Deus, e você não enxergar, não tem visão. Deus abençoa o meu salário, Deus, eu quero prosperar. Aí vem uma oportunidade nova para você empreender em algo novo, para você trabalhar em algo novo, ou uma extensão daquilo que seria o seu trabalho. E você diz, eu não quero não, é muito trabalho, vai me estressar. Não quer estressar? Então morre.
Só não tem estresse quem já morreu. Porque enquanto você viver aqui, meu irmão, tem estresse. Lucas está abrindo uma nova empresa agora. Vai ter estresse. Tem que pegar ração, tem que não sei o que. Ele abre a nova empresa, ele vende husky siberiano, ele faz não sei o que. Irmão, é desse jeito. Cadê Lucas? Está para um lado com o cachorro, desce com o cachorro, sobe com a galinha, volta com o porco. É desse jeito. Irmão, não estou brincando não, é sério. Tu não tem porco, não tem galinha, tem cachorro. É tudo isso, irmão. O que você quiser comprar com ele. E agora ele aprendeu mais uma profissão, passar slide. Tá aí, ó. Amém. Uma salva de palmas para o Lucas aí, em nome de Jesus. Amém. Jesus era próspero, mas não tinha dinheiro. Porém, não houve o que ele quisesse ter, que ele não tinha. E aí, deixa eu te falar algo. Graças à facilidade que eu tive na internet, eu pude ajudar muitas pessoas. Irmãos, na pandemia, missionários com Covid, igrejas que os pastores estavam com dificuldade, porque os membros pararam de dizimar. E nós continuamos na mesma pegada. E se eu disser que até aumentou o número de pessoas que colaboravam, ofertavam e dizimavam, e a gente pôde ajudar. Eu tenho comprovantes, irmãos. É lógico que a gente não fica, na pandemia surgiu um projeto social que gera gasto. Fato é que começou só com um bolo, uma pamonha e chá. Mas na quarta, quinta semana já tinha gasto. Na pandemia. Eu comecei, ajude o projeto, ajude. Por causa da internet, porque eu enxerguei a moeda na barriga do peixe. Aqueles que antes falavam, olha o blogueirinho aí. Agora estavam pedindo ajuda. E a gente ajudou. É desse jeito. A gente precisa enxergar antes. Tem gente que para. Ah, Lucas, esse negócio de ração dá certo não. Quantas agropecuárias tem? Não olha não. O que? Você vai fazer o quê? Você vai fazer Uber, mas já tem muito Uber. Mas é o seu Uber que vai ser o Uber abençoado. Você é filho de Deus. As pessoas vão te chamar, vão olhar para você. Acabou. Deus colocou isso no teu coração. Vai que vai dar certo. É desse jeito. Ah, mas já tem muita gente que vende roupa. Mas é a sua roupa que elas vão comprar. Se você olhar para as críticas, irmão, você não vai fazer nada. Crítica de quem não faz nada, irmão, é inveja. É inveja e raiva. Ele queria fazer, mas não tem força, não tem disposição, não tem sabedoria, não tem inteligência para fazer. E aí critica você que faz. Então faz. Mete bronca. Não para. A segunda coisa que você precisa entender é que se você odeia quem prospera ou a prosperidade de alguém, você não está pronto para prosperar, porque você atrai o que você ama. Você está rápido demais. Olha aí, ó. Se você odeia quem prospera ou odeia a prosperidade de alguém, você não está pronto para prosperar, porque você ama, você atrai aquilo que ama. Tem gente que quer crescer e fica falando mal do crescimento dos outros. Ei, Ronas, como é que eu vou querer ter uma empresa no seu ramo, no ramo de Rosane? Aí eu vou ficar falando mal de você. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou modelar. Eu quero ter um restaurante. Eu vou falar mal do Calife e da Sônia? Eu vou modelar. Como é que ele cozinha? Como é que ela cozinha? O que eles fizeram? Não, tem que entender isso. Eu tenho que modelar a pessoa. Como é que o Lucas fez para montar a marcenaria dele? Eu vou ficar falando mal? Ele é próspero no que ele faz? Eu vou modelar aquilo que ele faz. É desse jeito. Tem que modelar. Como é que a irmã Eliane consegue atender a rua dela e a rua de trás, as 3 ruas antes, dando conta de todo mundo, que não para. Ela pega uma bolsinha, um estojinho que ela tem, ela sai com o que tem ali dentro? Ali dentro tem tesouro, tem esparadrapo, tem remédio, tem dinheiro, tem tudo, e ela vai ajudando todo mundo da rua. Como é que ela consegue isso? Eu vou falar mal dela, a irmã Eliane não para. Eu vou modelar. Tudo aquilo que eu estou falando mal, eu vou lançar fora. Aí a pessoa entra numa empresa, fica pichando o patrão. Quando é que ela vai crescer naquela empresa? Nunca. Porque ela não modela. Ela fala mal. Se você odeia quem prospera, ou odeia a prosperidade de alguém, você não está pronto, pois você atrai aquilo que você ama. Você atrai o que você ama.
Sabe, quem cresce não é quem está envolvido, é quem está comprometido. É quando o gerente, o diretor, vê a pessoa que é comprometida. Não, eu fico aqui depois do horário. Você pode ficar hoje 1 hora depois? Posso ficar. Esse cresce dentro da empresa. Porque a gente diz assim, profetizando sobre as finanças. O pastor vai chegar lá, vai profetizar, e amanhã, não é mágica. Isso é mágica. Eu chegar aqui e orar, e amanhã ter mais de o dobro na tua conta, porque eu orei, pode acontecer. Alguém pode ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo, e liberar sobre você uma oferta? Pode, mas isso não é regra. Existem princípios a serem seguidos. E quando eu sigo esses princípios, não por obediência apenas, mas porque eu amo, irmão, não tem como não acontecer. Acontece, lógico que acontece. A terceira coisa que eu preciso entender é que é da vontade de Deus que eu cresça, que eu prospere. É da vontade de Deus que você prospere. Porém é da vontade dele também que o seu coração jamais esteja nas riquezas. Aí é da vontade de Deus que você prospere muito, mas é da vontade dele que o seu coração não esteja nas riquezas. Sabe por quê? Porque riqueza não se acumula. Riqueza não se acumula. Riqueza é assim, ó, quanto mais você transborda, mais você tem. Toda vez que Bill Gates chega aos seus 70 bilhões, 80 bilhões, ele faz isso, ó, libera. Vai para onde? Vai para não sei para onde, vai para não sei para onde, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Em menos de 1 ano, ele está com o dobro. Os ímpios entendem que dinheiro é energia. Deixa eu te falar uma coisa. Você dá uma Mercedes para um mendigo? Você já viu um mendigo ganhar uma Mercedes? Mas você vê milionários dando uma Mercedes um para o outro. Porque ninguém premia quem fica reclamando da vida. Ninguém libera algo de alto preço para quem fica ali no canto do coitadismo. Quando a pessoa é liberal, quando ela manifesta, quando ela é próspera, irmãos, não é a pessoa que corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás dela. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que as bênçãos te alcançariam. Deuteronômio 28. Se fores fiel a Deus, eis que todas estas bênçãos te alcançarão. Ou seja, é você andando e as bênçãos correndo atrás de você. Aí diz, bendito será quando entrar, bendito será ao sair, bendito será o fruto da maçadeira, bendito é a flor do teu campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendito você será em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Irmãos, eu profetizo que nós vamos ter um povo tão abençoado, vocês vão ser tão abençoados, que vai dizer o seguinte, olha, não tô, tá chegando aqui, é mais uma coisa para mim, eu não estou dando conta, é mais um empreendimento, é mais uma coisa, toma aqui, irmã Eliane, trabalha aqui, fica para a senhora isso aqui, ei você, está precisando, vou botar você nesse setor, é desse jeito. Não vai precisar, graças a Deus, já tem tempo que eu não vou para o Instagram dizer, nós precisamos de proteína para não sei o que, nós estamos precisando, você que pode ajudar no nosso projeto. Eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. Porque pessoas dentre nós mesmos aqui dentro, e pessoas que congregam conosco pela internet, que ainda estão congregando em casa e não veio à igreja, têm ajudado. Às vezes, quando menos espera, o senhor está onde? Não, porque eu estou com 6 bandejas de frango, porque eu estou com 8 bandejas de frango, porque com um pacote de linguiça. Irmãos, é a prosperidade do povo de Deus. É a prosperidade do povo de Deus. Eu creio num tempo em que os melhores colégios da cidade vão ser das igrejas. Não vai ser do governo, não. Eu tenho um sonho, irmão. Eu tenho um sonho, em nome de Jesus, e eu vou ver esse sonho ser concretizado.
em construir, fazer um anexo à igreja, um colégio, nem que seja ensino fundamental, 1, 2, 3, por princípios. Os nossos filhos não vão ser mais tomados por uma ideologia diabólica, por uma educação mefistofélica, mas por educação com princípios. Eu creio que os filhos de Deus é quem vai estabelecer, é quem vão estabelecer isso. Entenda, porque essa é a vontade de Deus. A igreja saiu disso, mas Yale, Harvard, Oxford, Cambridge foram faculdades que foram fundadas por homens de Deus. As maiores e melhores faculdades do mundo foram fundadas por pastores. Os maiores teólogos do mundo na época fizeram. C.S. Lewis, você já leu Crônicas, já viu Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia, quem fez foi C.S. Lewis. C.S. Lewis é um teólogo mestrado em Cambridge. Homens que construíram, homens que fizeram história. Oxford, foram homens de Deus, foram evangélicos. Mas parou com o tempo, ó. Isso não é pra gente. O nosso negócio é nós nos trancarmos no quarto e buscarmos a contemplação e ficarmos ali. Deus, tu és bom, Deus, tu és... E nada muda aqui fora. Deus vai te levantar para cumprir um propósito grande aqui na terra. Você, meu irmão, vai ser grande nesta terra e relevante em nome de Jesus. E é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Não, se você dá um aplauso para o Senhor. Salmo 62, do versículo 10, olha o que diz. Salmo 62, do versículo 10. Volta. Então abre, eu não coloquei. Salmo 62, versículo 10. Olha isso. Abraça-me. Isso no strings. Aí, Itamar. Pegou a unção, Itamar. Amém? 62, versículo 10. Diz assim: Não confies na opressão e nem vos ensorbebeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Se as vossas riquezas aumentam, ele diz, pode aumentar, mas não coloque o coração nela. Sabe por quê? Porque aonde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. O nosso coração não está no dinheiro. O nosso coração está em Deus. O nosso tesouro é Jesus. Então jamais coloque o seu coração no dinheiro. Jamais coloque o seu coração em um carro. Jamais coloque o seu coração na casa. Jamais coloque o seu coração em uma bênção que chega. Não coloque, irmãos. O seu coração tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus. Quarta coisa, para a gente avançar. Respeite as conexões, as que você quis e as que você não quis. Deus coloca em cada lugar. Deus te coloca em cada lugar para você aprender a prosperar. Respeite as que você quis e as que você não quis. Por quê? Porque tem lugar que você não vai querer estar, mas Deus te colocou ali com um propósito. Irmãos, uma vez eu fui chamado para uma reunião, uma conferência. Eu não queria saber daquela conferência. Eu estava de folga da igreja. Eu era o vice-pastor. Uma igreja com 1.400 pessoas. Naquela época tinha 800 pessoas. E eu era o segundo pastor. E eu falei, pastor presidente, eu não vou. Eu quero ir para a praia. Não, mas você vai para essa conferência da Adonep. Eu falei, eu não vou, pastor. E o pessoal ligando, eu falando assim, pastor Leandro, bote o seu melhor terno e venha. Lá vai eu. Irmãos, eu aprendi uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmão, calor em Fortaleza. Lá vai eu pro hotel Blue Tree, com terno e abotoadura. Sabe que abotoadura? Terno com a manga por baixo, com a abotoadura. Irmão, parecia que eu ia casar. Não precisa a pastora Denise vir. Aí que me matou. Só eu aqui vou sofrendo, não precisa ela ir não. E eu não sei para onde ela estava indo, que eu estava com o Bernardo. Peguei Bernardo, vamos pro hotel. Lá você joga videogame, ali o computador, você vai comigo. Aí lá vai eu e o Bernardo. Cheguei lá. Você não quer vir? Eu não quero saber disso aqui. Eu quero dizer quem está. Pastor, eu da sua idade, eu faria de tudo para estar nesse lugar.
Aproveite a oportunidade. Fique aí, eu falei, tá bom. Aí uma irmã me chamou no canto, hoje ela é pastora. Pastor, vai ser uma bênção, não sei o que. E eu, revoltado, rebelde, meu coração. O demônio tinha me pegado naquele dia. Com certeza Satanás tinha feito olha, ele tinha jogado um balde na minha cabeça. E eu estava ali porque estava enfeitiçado, não queria. E aí eu falei, amém, eu vou ficar, porque obedecer é melhor que sacrificar. De repente, eu estou ali, as mesas, tudo, entra o diretor, aí entra o convidado. Quando esse convidado entra um negão de 2 metros de altura, que falava alemão, francês, português, inglês e o idioma da Nigéria. O reverendo Robert Dudu, discípulo direto do Dag Williams, que fundou a igreja nos 5 continentes. Quando ele entra, primeira pessoa que ele fala, qual é o seu nome? Aí eu falei, porque era o Bernardo, falei, é Bernardo, Bernardo pequeno, é Bernardo. Aí ele disse, Bernardo, quem descansa mais, um mendigo ou um médico? Aí o Bernardo olhou para ele, aí ele olhou, quem descansa mais, um mendigo ou um médico? E o povo, o mendigo, ele. Jesus Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você só pode descansar depois de aprender. O mendigo não pode comprar uma passagem por resort nas Bahamas para poder descansar, mas o médico, porque aprendeu, pode. Então o médico descansa mais do que o mendigo, porque o médico aprendeu. Se você quiser descanso, aprenda de Jesus. Eu falei, meu Deus, já é o melhor lugar para estar nessa tarde. Já comecei a mudar de ideia. Resumindo, quem ficou levando este homem para o outro hotel que estava? Eu. Quem ficou buscando ele nas outras conferências? Eu. Quem aprendeu com ele no caminho, que ficava perguntando, porque quando você está com alguém de tamanha sabedoria, você não fala, você pergunta. Você não ensina, você pergunta. Então quem ficou perguntando? Eu. Ia para o caminho e voltava. Mas por que isso? Por que aquilo? Quem ficou gravando as pregações dele? Eu. Quem pegou o e-mail dele para depois enviar tudo? Eu. Quem cresceu? Eu. Nos lugares que você quer e que você não quer. Na praia eu ia gastar, irmão. Na praia eu ia gastar, ia tomar sol, ia pegar uma insolação, sei lá o que. Eu aprendi, eu cresci. Quem conhece, aí vem conexões. Aí eu levei um chimarrão. Aí vem um rapaz chamado Emílio, muito gente boa, meu amigo até hoje, que é um dos diretores gerais da Grandene. O meu nome é Emílio e eu sou gaúcho. Vamos tomar chimarrão? Eu falei, vamos embora. E tomamos chimarrão. Esses dias ele estava aqui, a gente brinca até hoje pelo WhatsApp, no jantar da Dona Nepe, ele veio. Conexões. Mas eu não queria, tá? Mas entenda, você precisa respeitar. Respeite as conexões. Tem dia que você não quer vir para a igreja. Eu estou chato, tô cansado. Eu não quero. Vai você, mulher. E vai. E depois você me diz como é que foi. Não. Venha. Porque há uma unção aqui. E Deus vai te abençoar aqui. Olha, tem palavras que são ditas aqui, ó, que não adianta sua esposa, seu marido falar em casa. Não adianta, não é a mesma coisa. É aqui, debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade. Irmãos, é assistindo, é pegando essa. Não tem. Ai, mas eu em casa. Entenda uma coisa, depois de 50 anos que o Espírito Santo desceu, fez o povo falar em língua, depois de 50 anos, quando Paulo chega em Jerusalém, primeiro lugar que ele vai, não é para a casa de ninguém, é para o templo. É para o templo. Todo sábado, Jesus não ia para a casa de ninguém, ele ia depois para a casa de Simão, para a casa de Zaqueu, para a casa de Lázaro, mas sábado ele corria para o templo. Para o templo. Quer ficar em casa, quer assistir pela internet? Se você não tiver outra oportunidade, não tiver como. Mas se você tiver, venha. Venha. Porque existem coisas remas específicas para um local específico e para pessoas específicas. É aí que as coisas acontecem.
Valorize as conexões. Moisés não pediu para ser conectado a Faraó. Moisés não pediu para ser usado por Deus. Muito pelo contrário, Moisés não queria. Mas Deus disse: vai. Eu sou gago. Se eles perguntarem quem me enviou, mas quem é que vai? Mas eu tenho que voltar lá. Até que Deus dá uma bronca. Sou eu que faço o mudo falar, sou eu que dou ouvido ao surdo, sou eu que dou visão ao cego. Vai. Valorize as conexões. Olha o que Zaqueu fez, todo errado. Quem sabe o que significa Zaqueu? A palavra Zaqueu, o nome de Zaqueu. Justo. Vem da raiz Zaká, no hebraico, que vem da raiz Tzadik, que significa justo. Agora, Zaqueu, ladrão, e chama, ô justo, vem cá, mas o cara era ladrão. Todo errado. Sabe o que Zaqueu fez? Valorizou a conexão, subiu na árvore, se esforçou. O que Jesus fez? Essa noite eu vou para a tua casa. Eu não vou porque eu estou todo errado, porque eu briguei hoje eu discuti com a minha esposa, hoje eu estou cansado, hoje eu não sei o que. Irmãos, esquece, vá. Zaqueu todo errado, valorizou a conexão e Jesus se conectou a ele. É desse jeito, irmãos. Mas infelizmente alguns fazem igual o jovem rico. Você sabia que o jovem rico ia ser o 13º discípulo? Jesus foi chamando um por um, depois não chamou mais ninguém. Aí ele chega e chama o jovem rico. Aí o jovem era rico, mas não era próspero. Aí chama, vem de tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Ele saiu triste, porque o seu coração era apegado às riquezas. Jesus foi atrás dele? Não foi, mas ele recebeu a honra. Irmãos, quando esse jovem rico se apresentou diante de Deus, ele viu a oportunidade que ele perdeu. Ele foi chamado por Jesus, como Natanael, como Pedro, como Levi, Mateus. Foi chamado e rejeitou. Outros chegaram até Jesus e diziam: Senhor Jesus, eu quero te seguir, deixa-me te seguir. Ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O endemoniado de Gadara pediu: me deixa te seguir, Jesus, me deixa ir contigo, Jesus. Não, vai e volta e dê testemunho na tua casa. Agora esse é chamado por Jesus e diz: vou nada. Você entende? Entende isso? Não valorizou a conexão. Quando você não valoriza a conexão, você desonra. E olha o que acontece: quando você desonra um acesso, você evapora no tempo, não marca a sua vida e a de ninguém. O jovem rico era rico, mas não era próspero. Quem desonra uma conexão não pode prosperar. Quando você desonra um acesso, você evapora. Jamais desonre um acesso. Eu gosto de dar exemplo, não dos outros apenas, mas daquilo que eu já passei. Porque você está com causa. Eu estou aqui hoje no Ceará. Eu estava indo trabalhar. Era julho de 2000 e alguma coisa, nem lembro mais. Cheguei em 2008 aqui. E eu soube que havia uma conferência na cidade de Balneário Camboriú. E eu não tinha dinheiro para a conferência. E eu soube que o pastor estava dando alguns ingressos de graça para aquela conferência. Dr. Mike Murdock, Silmar Coelho, Silas Malafaia, Jabes de Alencar, Michael Abud. Mas eram muitos pastores e a conferência era de terça a sábado, de manhã, de tarde e de noite. 3 a 5 pregações por dia. Por dia. O dia que tinha menos tinha 3, era de 3 a 5 pregações. Mike Murdock pregava 2 horas. E cada pregação dele era um livro que ele dava. Agora você imagina, 5.000 pessoas na conferência. Esse homem deu 4 títulos diferentes de livro, deu 20.000 livros. Ele deu. E ninguém sabia que ele ia dar. Aí o que eu falei? Eu tenho que ir para essa conferência. Eu não tinha dinheiro, irmãos. Eu tenho que ir para essa conferência. Eu fiquei no pé do pastor que estava organizando a conferência. E no pé da secretária. Daqui a pouco me chega a ligação: o senhor pode passar aqui em Balneário Camboriú? Aí eu posso, eu moro perto e tal. Pois tem 2 ingressos aqui. Cheguei lá e peguei os ingressos. Acesso.
E nessa conferência, eu conheci a pessoa que me fez o convite para vir para o Ceará. Foi nessa conferência. Foi no acesso. Irmãos, tem coisas que alguns desses pastores falam que eu não concordo. E daí? Só porque eu não concordo, eu vou falar mal? Você pode não concordar com o que o outro fala, mas o outro está fazendo bem para muita gente. Então, se recolha, não fale mal não. Não é porque você não concorda em A ou B que fulano está errado, porque nós estamos errados em algumas coisas também. Eu preciso entender que quando eu desonro o acesso, eu evaporo no tempo. Então eu busquei o acesso. E Deus me trouxe para cá. E sem nenhum arrependimento. Foi tudo bênção de Deus. A honra é um princípio. Passa aí, Lucas. A honra é um princípio. E se você quebrar esse princípio, o princípio vai quebrar você. Honre os acessos às pessoas, aos lugares, aos eventos e aos ensinos. Todo princípio que você quebra, depois você é quebrado por ele. Se você quebra o princípio da honra, esse princípio vai quebrar você. Valorize. Valorize pessoas, lugares, eventos e os ensinos. Não houve um milagre, uma coisa grande que tenha acontecido na Bíblia, que não tenha acontecido por um acesso. Só para você ter ideia, o maior milagre que aconteceu foi através do acesso. Você só é salvo e só tem acesso a Deus porque Jesus enviou o Filho dele para morrer por você na cruz. É através do acesso a Cristo que você chega até Deus. O milagre da salvação só acontece porque Jesus se tornou acessível a todos os homens. A gente não entende isso. Mas esse negócio de acesso, de network, de conexão, é coisa de mastermind, é coisa... Não, é bíblico. Você só tem acesso a Deus porque Jesus se tornou acessível a todos os homens. Jesus não é exclusivo. Entenda isso. E para terminar aqui, tenha flexibilidade, pois tudo que é rígido quebra. Você tem que ter flexibilidade das suas finanças. Você tem que entender que nem tudo é ferro, ferro, fogo e fogo. Nós somos brasileiros, flexibilidade não é o jeitinho, mas é o jogo de cintura. Às vezes nós não temos flexibilidade no nosso trabalho. Somos rígidos. Tudo que é rígido quebra. Último para terminar. E o mais importante de todos. Jamais deixe de buscar a intimidade através do acesso mais excelente que Deus deixou para você. Jamais deixe de ter intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai te mostrar o melhor caminho. É o Espírito Santo. Eu estava uma vez numa reunião e esse homem tinha falido. Pensa no homem que tinha falido não sei quantas vezes, quebrado. Era a pessoa mais azarada que eu conheci. O testemunho dele, ele começa o testemunho, é só 20 minutos contando desgraça. Eu fui em tal lugar, roubaram meu carro. Depois eu comprei outro e tal. Tal construtora nunca atrasou. Nunca deu cano em ninguém. Quando eu comprei o apartamento, a construtora faliu. Tomei um cano, vendi um apartamento de mais de 1 milhão para comprar 2 naquela construtora. Tomei um cano e foi. Eu falei assim, meu Deus, que hora que vai chegar essa coisa boa? E ele diz, eu comecei a buscar intimidade com o Espírito Santo. E aí tinha um amigo meu que era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ele diz, nós vamos agora entrar no negócio, nós vamos comprar um avião. Nós vamos comprar, e do jeito que ele falou, eu estou nessa. Porque ele já estava estudando o ramo antes, ele já estava com o dinheirinho guardado. Nós vamos lá no Maranhão buscar um avião. Fizeram a conexão no Rio de Janeiro. Madrugada, 3 da manhã, está esse amigo dele de sunga na sacada. Deus! Ele acorda com aquilo ali. O que está acontecendo? Me ajuda! Eu preciso de uma solução. Ele vai acordar todo mundo do hotel. Eu preciso de uma solução. Que solução que você precisa? Vem cá.
Depois que ele acabou a gritaria, que solução que ele precisa? Que você precisa? Não, porque nós precisamos sair amanhã. E o que que tem? Eu não tenho dinheiro para pagar o hotel. Ele falou, danou-se, se ele não tem dinheiro para pagar o hotel, quanto mais para me ajudar a comprar um avião. Nossa, não tem dinheiro para pagar o hotel? Você tá maluco? E como é que você traz a gente para cá? Meu dinheiro era só até aqui, mas eu sei que daqui para lá Deus vai fazer. E ele, eu estou com um psicopata. Eu estou com a pessoa. E no outro dia, quem falou que ele conseguiu mais dormir? Virou vigília aquela oração. Virou, quem dorme com um negócio desse? Amanhã, meio-dia, eu tenho que sair do hotel. E dá-lhe oração. Resumindo, conseguiram o dinheiro, saíram do hotel, embarcaram para o Maranhão, chegaram lá, fizeram a reunião com o empresário. O empresário liberou o avião, com uma entrada, e a perder de vista, e pronto, nós compramos, nós vamos fazer frete. E aí, esse cara falou o seguinte, não, nós não vamos fazer frete. O Espírito Santo me disse que nós não vamos fretar para as pessoas, nós vamos transportar remédios. E eles começaram a transportar remédios, e começaram a ganhar dinheiro, e começaram a pagar esse avião, um avião pequeno, e começaram a pagar esse avião, e começaram a fechar contratos, transportar remédios pelo Brasil. Só que estava tendo muita perca. E um dia ele orando, disse, Senhor, eu preciso ter menos prejuízo. E no aeroporto ele baixou para orar. E o cadarço do tênis dele virou uma tela tridimensional. E Deus falou, toda amarração dos remédios, todas as redes, você vai fazer esse tipo de amarração, de laço, como se fosse um cadarço do sapato. E os seus prejuízos, o seu quebra, vai cair demais. E aquele time, aquele start que ele teve, que o Espírito Santo deu a ele, foi suficiente para o prejuízo dele cair. E quando ele foi dar o testemunho, ele já estava comprando outro avião, já estava vendo outro, e a filha já estava na Europa com uma empresa, abrindo uma empresa só disso. Quem deu essa ideia para ele? Foi o Espírito Santo. Irmãos, quando nenhum de nós estávamos aqui, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ele se movia sobre a face das águas. Tudo que existe é sustentado porque o Espírito Santo está aqui. Quando o povo de Deus subir, que formos arrebatados, essa força do Espírito Santo, que algumas seitas chamam de força ativa, mas é a força vital, é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um deusinho, ele não é uma coisinha, ele é o Deus que trouxe Jesus de volta à vida, ele é quem engravidou Maria, é o Espírito de Deus. Jesus diz, se eu ressuscito os mortos, se eu expulso os demônios, eu expulso pelo Espírito de Deus que em mim está. É o Espírito Santo que faz tudo. Quando nós subirmos, acabou. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Então busque intimidade com Ele. É o Espírito Santo que vai te dar ideias maravilhosas, que vai te falar, bota esse tempero, bota aquilo, abre isso, fecha aquilo, assim não dá, faça desse jeito. É o Espírito Santo de Deus. Não adianta nada você botar em prática o que eu falei aqui e esquecer de buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ele não é um rapazinho da Trindade, ele é Deus, é o Deus Espírito Santo. Se coloque de pé, aplauda o Senhor. Sabe qual é o problema? A bateria está acabando aqui. Ei, sabe qual é o problema? É que nós pensamos assim: Deus Pai, aí Jesus, o Espírito Santo. Não, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. É o Espírito Santo que vai te dizer:
Não vai lá não. Fique em casa. Fique em casa. É o Espírito Santo que diz, quando você está no lugar e diz assim: ei, vai lá, pede perdão a fulano. Não é a voz do pastor ecoando na tua cabeça. Não é não. Não é o sermão que você escutou. É o Espírito Santo falando para você. Agora, se eu tapar os meus ouvidos, irmão, se eu colocar o cerume do orgulho, da soberba, ele fala e você não obedece. Eu quero orar pelas suas finanças. E deixa eu falar algo aqui. Lembra essa conferência que eu falei para vocês? Lá de Balneário Camboriú, com o Dr. Mike Murdock, com todo mundo. Chegou no quarto dia, Califa. Imagine, 3 pregações no mínimo por dia. Cada pregação era uma oferta. Cada pregação não era uma oferta por dia. Se fossem 5 pregações, eram 5 ofertas. Chegou no terceiro dia, eu estava mais liso. E eu falei: Deus, e agora? Irmãos, no último dia, eu tinha 12 reais. 12 reais era o que eu tinha. E foram esses 12 reais, eu me lembro, que eu ofertei. Era em julho. Eu falei: Deus, eu não tenho mais nada. E a tua palavra diz que o Senhor só enche aquilo que vazio está. Pois está tudo vazio. Então vem e enche. Irmãos, quando eu cheguei em casa, qual a notícia que eu tive? Promoção no meu emprego? Não, fui mandado embora. Eu falei: Deus, e agora, depois de 7 dias de bênção, eu sou mandado embora? Era o processo de Deus. Porque era o último vínculo empregatício que eu tinha com aquela empresa. E agora eu estava totalmente livre para receber o convite para vir para o Ceará. Sabe por quê? Porque se eu estivesse trabalhando, eu ia pegar licença, eu ia tirar umas férias, ia estar aqui dizendo: se der errado eu volto. Irmão, quebra as carruagens, quebrou tudo, ficou para trás. A terra é essa. Não reclame, não murmure. O que Deus está fazendo é grande. Entenda isso. Eu tive que me desprender. E eu não murmurei não, dizendo: agora não tenho nada. Não, começou a vir. A fé requer prática. Mostre-me a tua fé sem obra, que eu te mostro as minhas obras com fé. Porque a fé sem obras é morta. Vamos orar? Nessa noite, irmãos, eu não sei qual área, se é alguma dívida, se é o teu salário, promoção, emprego, se é alguma causa na justiça, eu não sei o que você está esperando. Mas nós vamos profetizar sobre as suas finanças. E eu quero orar sobre ela. E é você que vai colocar aí em Deus. Você vai concordar comigo. Eu vou orar e você vai colocar. Porque é você que sabe a área que precisa mudar. A área que Deus precisa te dar sabedoria para você agir. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus de poder e glória, Deus de graça, Deus de amor, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, vem com sabedoria sobre a vida do teu povo. Manifesta, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu milagre, a tua graça em cima